Olá, pessoal. O meu nome é Marcelo Campos, né? Eu sou constelador e terapeuta sistêmico. Nesse breve vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho, apresentar para vocês o treinamento online que eu estou oferecendo para ser realizado em abril desse ano, né? Sobre coaching sistêmico. E vou começar deixando bastante claro, explicando principalmente o que é coaching, né, e o que é terapia sistêmica, né, que é a base das constelações familiares e organizacionais. Acho que se fala muito nesses termos hoje em dia, né, significa um monte de coisas diferentes, é importante que fique claro o que nós estamos oferecendo, tá bom? Então, coaching, né, é um conjunto de técnicas que apoiam a pessoa no sentido dela construir um plano de ação, né, e ter maior clareza sobre o que ela deseja e como que ela chega lá, né, como é que ela conquista os objetivos que ela está construindo, né. O coaching te ajuda a construir alinhamento, a ter clareza sobre o quanto você de fato deseja chegar até lá, o que significa de fato chegar nesse objetivo que você está propondo, né? Trabalhar seus aspectos comportamentais e motivacionais. É isso que o coaching faz, né? E ele é muito eficiente nesse sentido, pessoal, né? O grande problema é que hoje em dia as pessoas vendem coaching como se ela fizesse, fosse uma grande fórmula mágica para resolver todos os problemas da vida da pessoa. E coaching não faz isso, né? Nunca se prestou para isso, né? É por isso que a palavra acabou até ficando meio gasta, né, e vulgarizada, né? Existem inclusive humoristas que brincam bastante, né, com os clichês do coaching, né, como mudar o mindset, coisas assim, né? Porque se vende como uma solução mágica e não é dessa forma, né? E a melhor maneira, pessoal, de você ver o quanto o coaching é eficiente e funciona é você observar o coaching, por exemplo, na área onde ele surgiu, que é nos esportes profissionais, né? Foram treinadores de diferentes esportes foram, né, construindo isso que hoje nós conhecemos por coaching. Então, e até hoje, né, grandes técnicos como Bernardinho, né, se orgulham de se apresentarem como coaches, são coaches, né, escrevem sobre isso, dão treinamento sobre isso, né. E o que esses caras fazem? Além de oferecer aquele apoio técnico, né, é, que é natural da figura do técnico, o treinamento de como das jogadas, de como ser eficiente, né, nesse esporte, né, é todo um suporte para você adaptar o seu comportamento para essas técnicas, né, para o exercício eficiente, né, e a prática eficiente do esporte. E como que eu lido todo o lado motivacional para trabalhar as ansiedades, as expectativas, né? Esportes é um universo extremamente competitivo, né? Faz toda a diferença ganhar ou perder para esses caras, né? Então você precisa construir um comportamento para lidar com toda essa pressão, né? Você não pode desejar que não tenha pressão, você precisa conviver com ela, né? Então eles oferecem esse suporte, né? Os atletas, além de serem bons é, em termos de eficiência técnica, eles têm um bom ferramental comportamental e motivacional que ajuda eles a lidar com isso. Ok? Então, isso é coaching. Isso é coisa pra caramba já. Não sei porque o pessoal quer vender outras coisas, né? Não. Então, essas coisas foram adaptadas, né, levadas para o universo corporativo, né, o chamado coaching executivo, executive coaching, né, com a mesma pegada, né. No universo executivo você tem objetivos específicos, né. Esse é um elemento fundamental em todo o processo de coaching, né. As coisas têm que ser bastante detalhadas, bastante definidas, né. Eu só consigo trabalhar objetivos específicos, né, em coaching, né. Querer ser feliz, por exemplo, é uma coisa ampla demais para trabalhar em processo de coaching. E tem um resultado muito bom no universo executivo, pessoal, né? Vocês podem ver, né, existe gente que atua com muito sucesso nessa área e continua sendo muito procurado pelos executivos. E a partir daí teve um boom, né, em que o coaching passou a ser levado para todas as dimensões da atuação humana, né? E principalmente para lidar com questões pessoais, da vida das pessoas, né? Então você tem coaching para namorar, você tem coaching para perder peso, você tem coaching para lidar com todas as ansiedades da vida.
E é nesse universo que começou a se transfigurar e ser vendido como uma solução mágica. Não é. Né? Então muita gente comprou isso, não recebeu isso e começou a falar mal de coaching. Ok? Então é nessa pegada que eu vou estar ensinando. Né? Coaching sistêmico, o que é? É um bom e velho coaching focado em construir planos de ação, em trabalhar cenários em que eu preciso tomar decisões, né? Ele me empodera e me dá ferramental para que eu seja mais analítico, né? E possa tomar as melhores decisões possíveis num determinado contexto, né? E trabalhar comportamento, como que eu me adapto, o que eu preciso treinar e modelar, né? Em termos de comportamento para me adequar a um determinado cenário ou dar conta de um determinado cenário. Né? É isso que coaching faz, é isso que nós ensinamos, ok? O coaching tradicionalmente é dialógico, né? Se brinca muito que a grande arte do coach, né, do profissional de coaching, é fazer perguntas, né? É desafiar o cliente, né, para ele extrair o conhecimento que está lá dentro dele. Né? É uma das primeiras coisas que a gente vai ensinar no nosso cliente. Ele tem as soluções, né? Falta ele aprender as técnicas para desenterrar o que está lá dentro. Né? Ele é muito mais empoderado do que normalmente ele percebe. E ok, nós vamos continuar fazendo isso. Né? Qual que o que tem de diferente no coaching sistêmico em relação aos outros coachings? Né? É a percepção, né, da dimensão sistêmica de tudo isso que está sendo trabalhado. Né? O coaching tradicionalmente é muito focado no indivíduo. Né? O coaching sistêmico ajuda o indivíduo, né, o cliente, a perceber que ele está inserido num sistema. Né? Ele convive com outras pessoas. Né? O comportamento dele é modelado a partir desse convívio e boa parte, pessoal, da nossa saúde emocional, saúde física e da nossa eficiência profissional é dada, né, pela qualidade dessas inter-relações. Né? Então, quando um indivíduo está com problemas, normalmente é porque ele está inserido num sistema que tem problemas. Ele está modelando ou ele está ressonando com os problemas do seu sistema. Então, mudar esse paradigma, né? Mudar do indivíduo para o sistema, né? Eu sozinho, né? Independente do mundo, e eu parte de algo, de um corpo social maior, interagindo com esse corpo, dando e recebendo, né? Tendo um lugar para ocupar nesse campo e tendo funções específicas para desempenhar aí. Quando eu olho nessa ótica, então me dá mais clareza e mais amplitude. Né? A perspectiva sistêmica, né, então, ajuda nesse sentido. Okay? Outra coisa legal, né, é a pegada transgeracional. É a compreensão de que nós não estamos exclusivamente no presente, pessoal. Tudo que acontece conosco hoje, né, dialoga com as nossas projeções para o futuro e principalmente com as nossas experiências do passado. Né? Nós olhamos muito para o presente como repetição de outros cenários. Né? Então, eu tendo a identificar determinados cenários, né, como uma repetição de coisas pela qual eu já passei. Né? E é muito interessante observar isso e se dar conta de como isso funciona. Né? Vou dar um exemplo. As figuras de autoridade. Né? Eu me relaciono com o meu chefe no meu ambiente de serviço. Na relação com o chefe, em alguma dimensão inconsciente, é muito comum eu espelhar as figuras de autoridade da minha infância. Né? A figura do pai e da mãe, por exemplo. E acabar meio que reproduzindo como chefe dinâmicas que eu tinha com a figura do pai e da mãe. Então, quando eu compreendo isso, né, eu posso então usar isso ao meu favor, ou ressignificar, ou transformar. Né? Se eu não me dou conta disso, a minha tendência é reproduzir mecanicamente, né, essas relações espelhadas, projetadas. Okay? Então, em sessões de coaching sistêmico, a gente estimula muito o cliente, eu ensino o cliente a prestar atenção nas suas dinâmicas de espelhamento, né, na sua relação com o parceiro ou com a parceira, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com a sua chefia. Ok? Isso já é, né, o princípio das técnicas de constelação. Né? Então, eu vou utilizar no coaching sistêmico, né, os ferramentais que são utilizados numa constelação. Né? São exercícios de representação espacial
e de espelhamento, né, técnicas projetivas, em que eu convido a pessoa a ver num cenário que eu crio o que ela carrega dentro dela. Né? Essas questões mal resolvidas com o pai, por exemplo, talvez a pessoa tenha muita dificuldade de falar sobre isso, porque não está presente no consciente dela. Né? E então, às vezes, através de uma técnica projetiva, eu consigo criar um cenário para ela, e ela ver, né, como se ela estivesse de fora, né? E é muito eficiente em dar insights, dar feedback, né? E principalmente em gerar estados de tomada de consciência, né? E aí eu uso a energia, né, dessa catarse, dessa tomada de consciência, em processos de ressignificação e de transformação interior, ok? Então esse curso é pensado para terapeutas e para todo tipo de pessoa que atua, né, está envolvida de alguma forma com o desenvolvimento humano. Vamos dar uma olhadinha então na arte que eu fiz para explicar um pouquinho sobre o curso. Tá? Então, né, vai ser um curso online, né, por conta das limitações que nós estamos tendo atualmente, né, um coaching sistêmico com bonecos e âncoras de solo. Né. Aí tem as fotinhos, né, dos exercícios feitos com os bonequinhos. Né. Então, as técnicas dialógicas do coaching são adaptadas aos princípios das constelações sistêmicas, né, e com o uso de exercícios de representação espacial e técnicas projetivas. Então, é um treinamento que inclui a apostila, né, o material de apoio vocês vão receber todo gravado. E além disso, né, é um final de semana que a gente vai passar estudando e vai ter também 2 encontros extras, né, em dias da semana, para eu praticar com os alunos. Né? Os alunos praticam com a minha supervisão, para internalizarem o que foi ensinado. Okay? O valor são R$200, né? Pode ser pago também através de cartão de crédito. Carga horária é de 14 horas, né? Distribuída assim. Então, a parte teórico-prática nos dias 10 e 11 de abril, né? No sábado das 14 às 18 horas, no domingo o dia todo, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17. E posteriormente mais 2 encontros de supervisão que vão ser negociados aí com os alunos, né? Provavelmente em dias de semana, à noite, provavelmente, né? Para que vocês possam praticar. Ok? Vou mostrar um pouquinho dos bonequinhos que normalmente eu uso nas técnicas que eu faço aqui né, nas sessões, nos atendimentos de coaching sistêmico. Quem já conhece coaching, né, sabe que existe, por exemplo, nós já usamos ferramentais gráficos, né, para trabalhar na sessão de coaching, como a roda da vida, por exemplo, técnicas como Smart, como né, e que basicamente eu represento graficamente situações que eu quero olhar. Nos exercícios projetivos, pessoal, então o que nós usamos? Né? Nós criamos imagens, né, espaciais, né, não gráficos. Eu uso bonequinhos desse tipo. Né? Para mim, para a técnica que eu trabalho, é importante bonecos que são bastante indefinidos, né? Não tem representação como homem ou como mulher, como criança ou como adulto ou velhinho. Né? São imagens que podem se prestar a representar todos esses elementos. Né? Então, basicamente, o que nós fazemos numa técnica dessa? Nós construímos uma imagem. Né? Vamos imaginar que o cliente tem um objetivo de trabalhar algum tipo de insegurança que ele possui. Né? Então, eu represento ele espacialmente, né, em algum lugar. Eu vou representar, né, vou usar um outro bonequinho para representar essa insegurança. Né? Eu posso, por exemplo, usar um boneco para representar as capacidades, os atributos que ele tem para lidar com essa dificuldade, né? E construa uma imagem. Né? Muitas vezes nós fazemos isso, inclusive, sem identificar os bonecos. Né? Faz parte das técnicas, né? O chamado recurso oculto.
E uma vez criada uma imagem dessa, eu vou ensinar para vocês como que eu analiso, né? O cliente, posicionando essas peças, ele me dá uma série de informações muito ricas, né? E a maioria delas estão presentes no inconsciente do cliente, né? Que ajudam a me entender exatamente como que ele está posicionado nessa história, né? Exatamente o que é que está pegando, qual que é a função da dificuldade que ele está tendo, né? É como se essa dificuldade fosse uma comunicação do inconsciente com ele, né? Está se criando um cenário para que ele olhe para determinadas histórias ou para determinadas informações, né? E com os outros objetos eu vou entendendo com mais clareza, né, onde está presente, né, e qual é a função desses recursos que ele tem para lidar com a situação. Essa primeira imagem constitui o que a gente chama na imagem problema, né, me ajuda a entender qual é a dificuldade. E a partir daí eu posso iniciar um processo dinâmico, né, em que eu vou construir uma imagem da solução, né, em que isso pode ser resolvido. Ok? É isso que eu vou estar ensinando basicamente para vocês nesse curso. Deixa eu voltar para cá. Então é isso, pessoal, né? Ficamos aí à disposição, se tiverem mais dúvidas, né? Deixa eu mostrar aqui de novo a inscrição e as informações vocês podem obter entrando em contato nesse WhatsApp, né? O 19 99635 9533. Já realizei esses treinamentos presencialmente com enorme sucesso, né? E recomendo, então, né? É algo que agrega, né? Independente do que você faz, né? Da área que você atua, essas técnicas podem ser agregadas e podem ser conciliadas de alguma maneira com o ferramental que você já possui, né? Isso vou estar orientando também durante o curso. É isso, estou à disposição aí se tiverem mais dúvidas. Um forte abraço aí para todos. Tudo de bom.